perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Leia comigo o Salmo de número 146. Convido você a ler todo este salmo, salmo que fala do louvor ao nosso Deus. Diz assim: Aleluia! Louva, minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino. Ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Observe aqui o que Deus faz. O salmista faz uma lista daquilo que ele faz. E do que ele fez, ele diz que ele fez o céu e a terra e mantém a sua fidelidade, faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, liberta, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, guarda o peregrino. É diante deste Deus que nós nos colocamos nesse instante em oração, pedindo para que Ele cuide de nós, para que Ele fale a nossa vida, fale a nossa mente, fale ao nosso coração e assim traga a sua palavra para todos nós. Eu convido você então a meditar nas palavras deste salmo e a orarmos ao nome do Senhor Jesus. Oremos. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu
Eu acredito no poder do teu sangue que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. No poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. No poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. A vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. No poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz que está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. No poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Feche os seus olhos para falarmos com Deus nesse instante. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, pelo cuidado do Senhor. Obrigado por tua benignidade, por tua misericórdia que nos cobre, ó Deus, em todos os momentos das nossas vidas. Eu peço ao Senhor a bênção infalível tua sobre a vida do teu povo, sobre aqueles que nesse momento, Deus, participam desta oração e que fecham os seus olhos, mas que se dobram, Deus, diante da tua soberania, diante da tua autoridade. Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, nós somos os teus filhos e nós buscamos diante do Senhor perdão para os nossos pecados. Nós buscamos diante do Senhor a possibilidade de nos aproximarmos de Ti por Tua graça, por Tua misericórdia. Buscamos no Senhor o sustento, o alento para os nossos momentos de dores. Nós buscamos no Senhor o sossego para o nosso tempo de medo, de inseguranças e incertezas. E trazemos ao Senhor diante de Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, por todas as bênçãos, por tuas misericórdias e porque o Senhor não desiste de nós e porque o Senhor nos ama muito. É por causa do teu amor, ó Deus, que nós somos levados a aprender a amar também. Nos ensina, Deus, a amar como Jesus amou. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa vida diante do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe e abençoe a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 5 a 41. É o texto que eu convido você a ler comigo nesse momento.
E eu quero compartilhar essa temática nesse instante. Nós vamos refletir um pouco aqui a respeito da igreja cristã, mas da igreja cristã que vive nos tempos bíblicos um novo momento. O livro de Atos dos Apóstolos, ele, dentre outras coisas, nós precisamos primeiro ter em mente o fato de que ele é a segunda porção de Lucas. E aqui então nós temos os discípulos em ação com o Espírito Santo de Deus, marcando um novo momento da vida da igreja. Além de ser a segunda porção de Lucas, nós podemos pensar justamente sobre a formação daquilo que chamamos e consideramos a igreja primitiva. Também mostra o ministério do Espírito. O texto de Atos dos Apóstolos é, antes de tudo, um livro que registra os atos do Espírito Santo de Deus através de homens e mulheres que se permitem ser usados e dirigidos por este Espírito. Neste livro nós temos dois personagens principais, centrais, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Já o nosso texto, o texto de Atos capítulo 2, é um texto que ao longo de muitos anos vem sido debatido, discutido, principalmente naquilo que diz respeito ao dom de línguas. 4 cenas que nós precisamos observar o seguinte. Na cena 1, nós temos só discípulos. Na cena 5, também nós temos só discípulos. Na cena 2, nós temos judeus com as suas questões, dos versículos 5 ao 13. E na cena 4, nós também temos judeus e suas questões. Está faltando aqui ainda uma cena. Falta ainda a cena principal, a cena 3, que está registrada entre os versículos 14 e 36. O que nós temos aqui? Nós temos o discurso de Pedro. Então, observe novamente. Na cena 1, só discípulos. Na cena 5, só discípulos. Na cena 2, judeus e questões. Na cena 4, judeus e questões. Versículos 14 a 36, a cena 3, nós temos o discurso de Pedro. Isso aqui é uma forma literária muito utilizada na Bíblia, chamada quiasmo. É uma estrutura concêntrica que aponta para um texto central, aponta para uma ideia central do autor. O autor quer chamar a atenção para algo que será tratado aqui, algo principal. E aqui nós temos então o discurso do apóstolo Pedro. Esta é uma igreja que vai viver então um novo momento. Isso então traz para nós algumas lições com toda certeza muito úteis nesse momento. Se algumas pessoas chamam isso que vivemos de o novo normal, como dissemos, nós queremos então considerá-lo como um momento novo da igreja, um momento que precisa ser vivido. O que uma igreja precisa saber então ao viver um momento novo? Uma igreja que vive um momento novo precisa entender que os momentos novos, que novos momentos são possibilitados pelo mover e pela vontade de Deus. Essas coisas que acontecem aqui não acontecem porque a igreja quis fazer isso. E de que maneira que nós podemos perceber isto? Existem algumas marcas do que Deus está fazendo na vida desta igreja. Nós vamos ler algumas ações que são específicas de Deus. Deus trabalhando na vida do seu povo. Em Atos, capítulo 1, versículo 4, nós temos a informação de Lucas a respeito disso. Lucas dizendo das coisas que Deus começou a fazer, das coisas que Deus estava fazendo na vida do seu povo. A gente pode ver isso em Atos, capítulo 1, versículo 4. Diz o seguinte, este texto: E comendo com eles, determinou-lhes, olha a ordem, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. São ações determinadas do Pai. A promessa era do Pai.
A promessa, conforme Lucas tinha registrado no seu evangelho, lá no capítulo 24, versículo 49, a promessa sendo cumprida por determinação do Pai. Assim, nós vemos no capítulo 2, o versículo 33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Ou seja, essas ações têm a marca da vontade e do querer de Deus. Ainda podemos destacar outros textos, mesmo no livro de Atos, tudo no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, nós podemos ainda ler o seguinte, Atos 1,14, mais uma marca da ação do Pai. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, ou seja, Deus ouvindo as orações do seu povo. E ainda, Atos 2,47, os homens aceitaram a palavra, mas Deus é quem acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É o texto de destaque que já mencionei na hora da leitura. Ou seja, tudo que está acontecendo aqui tem a ver com a vontade e o mover de Deus naqueles dias, na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Sendo assim, qualquer igreja que passar por um momento novo na sua história precisa observar se o que está ao redor tem a ver com a vontade e com o mover de Deus sobre a vida do seu povo. Momentos novos levantam questões que exigem respostas. Percebam que o discurso de Pedro, ele é movido por uma série de perguntas. O que está acontecendo aqui? Como é que a gente pode ouvir essas pessoas falarem em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? E então, nesse discurso, Pedro se levanta no meio deles. Observe o versículo 14 do capítulo 2, que é o texto que nós temos aqui como base para este argumento. Então se levantou Pedro com os 11, olha só a turma que estava aqui, a linha de frente, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Observe que neste texto aqui nós temos uma formatação, há uma diferença na maneira como o texto é escrito a partir do versículo 17. E é uma citação direta do profeta Joel. Mas uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é para você observar que algumas palavras estão aqui escritas com tinta vermelha. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito, olha essa promessa, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Uma coisa que realmente me chama aqui a atenção, e eu quero também compartilhar isso com você nesse momento, neste texto. Se você percebeu, naquilo que Deus estava por fazer na vida da igreja, Deus coloca todas as gerações aqui. Aqui Deus diz que ia fazer sobre toda a carne, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os jovens e sobre os velhos, ou seja, não fica nenhuma geração de fora. Nos planos de Deus para o derramamento de Espírito, um dia, toda geração, todas as gerações estariam debaixo desse mover de Deus. É inconcebível pensar que a igreja ainda possa, nas suas ações, deixar de fora alguma das gerações que fazem parte da sua vida. Então, neste texto aqui, nós temos essas palavras aqui de Joel, ditas por Pedro. Então, versículo 19, mostrarei prodígios
prodígios, versículo 19, e ainda seguindo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Opa, nós temos algo que, olha, isso é citando ainda Joel. O sol se converterá em trevas. Perceba que aqui tem outro passivo, ou seja, é o que Deus vai fazer. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e o glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. E aqui há uma citação de outros textos que também trazem essas informações. Mateus 27, 35, Marcos 15, 24, Lucas 23, 33 e João 19, 18. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, ou seja, outras citações, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, nós temos uma outra citação aqui. Diante de mim vinha sempre o Senhor, porque está à minha direita. Olha só aonde Pedro vai buscar tudo isso agora. Agora Pedro faz uma outra citação. E nós temos toda essa citação de novo, falando aqui sobre coisas que seriam no futuro. Além disso, versículo 26, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Isso está no Salmo 16, versículos 8 a 11. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. E a citação aqui é de Salmo 89, versículos 3 e 4, e Salmo 132, versículo 1. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, olha o passivo de Deus de novo, ou seja, Deus fez isso aqui. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Aqui nós temos um imperativo, uma ordem sendo dada, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. E essa citação é do Salmo 110, versículo 1. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A primeira leva de perguntas que nós temos neste texto é quando eles perguntam o que a gente vai fazer com isso. Diante do que a gente está vendo aqui, o que nós vamos fazer? E agora, depois da explicação de Pedro, do sermão de Pedro, dessas palavras maravilhosas, eles perguntam para Pedro: o que a gente vai fazer com isso então? Como a gente reage a isso? Então, estão aqui as perguntas diante de Pedro. O que uma igreja precisa saber, irmãos e irmãs, ao enfrentar novos momentos, é que momentos novos levantam questões que exigem respostas. A gente tem visto isso nesses dias. A verdadeira teologia é uma teologia reformada, é uma teologia que precisa responder às questões de seus dias. Ou melhor, a igreja, diante da teologia que ela tem, que ela defende, na qual ela crê, ela precisa estar pronta para responder às questões que são feitas nesses dias. E é exatamente isso que Pedro faz.
Pedro, neste momento em que as questões surgem, Pedro dá as respostas. São respostas bíblicas. Observe algumas coisas sobre estas respostas que Pedro dá. São respostas que estão baseadas na palavra de Deus. Mas são respostas que surgem diante de um povo que tem questões, que tem perguntas que precisam ser respondidas. Nos nossos dias nós temos isso, nós temos questões que precisam de respostas, respostas coerentes, respostas fundamentadas na palavra do Senhor, não respostas em ideologias, não respostas baseadas em técnicas, não respostas baseadas em autoajuda. E agora, perplexos, assustados, pasmos diante de tudo isso, eles precisam de que alguém responda essas perguntas. Estão inseguros diante de tudo que eles viram. Então Pedro continua na sua jornada, fundamentada na palavra de Deus. Já disse sobre isso. É de onde Pedro busca essas respostas. Segundo, Pedro faz uso de uma teologia extremamente contextualizada. Ao citar o profeta Joel, ao citar uma passagem ou passagens dos Salmos, fazendo a leitura do seu momento diante daqueles homens, das questões que precisavam ser respondidas, mas também valendo-se da palavra de Deus e todo o conhecimento que o Espírito lhe concede para fazer uso de uma teologia que precisa ser uma teologia prática. A teologia que nasce do locus, que responde às questões do momento, às dúvidas do momento das pessoas. E isto vai levar esse discurso pelo mover de Deus e do Espírito Santo que torna o coração desses homens compungidos, como diz Lucas, os leva a uma tomada de decisão. Nós podemos observar essas coisas das respostas que Pedro dá. Uma igreja que vive um momento novo precisa entender que ela vai precisar de dar respostas, porque momentos assim exigem respostas. As pessoas estão fazendo perguntas, as pessoas fazem perguntas, mas nós precisamos estar prontos, habilitados, aptos para responder com base na palavra de Deus, com uma teologia contextualizada, bíblica, naquilo que falamos, naquilo que cantamos, naquilo que testemunhamos, uma teologia que saia apenas do discurso, das palavras e leve as pessoas a tomarem uma decisão por Jesus. É isso que vai acontecer, porque a igreja que vive e enfrenta um novo momento precisa também entender que momentos novos exigem novas posturas. É preciso uma tomada de decisão. É preciso se mover na direção daquilo que Deus está fazendo. É preciso aproveitar esse momento, aproveitar isso que a igreja vive. E perceba então de que maneira isso acontece. Eles agora precisam saber o que nós vamos fazer. O grupo é o mesmo, é o grupo de ouvintes, é o mesmo grupo que ouviu eles falarem em línguas. Mas agora eles querem saber o que eles vão fazer com isso, porque não só viram o milagre, mas agora eles também ouviram o discurso. E esse discurso os leva a pensar, a refletir, a perguntar. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos fazer algo diante disso, diante do que nós acabamos de ouvir. Diante dessa mensagem, diante daquilo que Deus falou ao nosso coração, do que Deus fez queimar o nosso coração, nós não podemos ficar dessa forma. Até mesmo diante dessa exortação, dessa acusação de que ele foi crucificado por nossa causa, que nós fizemos isso, essas foram as palavras de Pedro, um sermão duríssimo. Mas aqueles que ouviram a palavra de Deus ficaram desta forma. O que nós vamos fazer? E o que Pedro fala? O que nós temos ali no final do sermão de Pedro é justamente isso. Participem de tudo isso. É como se Pedro desvendasse um mistério, falasse para eles, vocês precisam entender o que está acontecendo agora na vida de vocês. Olha ao redor,
Observe o que Deus está fazendo. Observe as oportunidades que vocês estão tendo. Observe o mover de Deus em todas as coisas, em todos os detalhes. Observe que tudo está acontecendo aqui. Existe uma conexão com a palavra de Deus. Existe uma conexão com aquilo que Deus já tinha falado que ia fazer. É cumprimento de promessa. Observem e participem disso. Não fiquem de fora disso. É isso que Pedro está dizendo. Participem. Meus queridos irmãos e irmãs, e não é exatamente isso que também está ao nosso redor e devemos observar? Momentos novos nascem da ação de Deus. Ele permite, sim. Levantam questões que exigem respostas, mas requerem também, exigem novas posturas e principalmente posturas da Igreja de Deus. Então, diante disso, o que nós devemos fazer? A pregação ela deve nos levar à mudança de vida, à transformação do coração. Então, a pergunta agora aqui é: de que maneira tudo isso pode fazer sentido para nós nesses dias? Primeiro, confie na ação de Deus. Confie naquilo que Deus está fazendo. Deus não está imóvel. Ele está trabalhando pelo seu reino. Mas também esteja pronto para as perguntas e tenha as respostas. Perguntas vão surgir, mas esteja também pronto para responder. E também, para fazer sentido hoje, assuma uma nova postura diante da igreja, sociedade, da família. Ajude pessoas a assumirem novas posturas diante deste mundo caótico que nós vivemos, desses dias traiçoeiros que a igreja tem vivido. Procure ajudar pessoas a passarem por essas tempestades. Devemos orar para que Deus faça aquilo que Ele sabe fazer. Ele já fez uma vez. Quando nós lemos no final do capítulo 2, temos a leitura a respeito do que Deus estava fazendo. Capítulo 2, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus nos abençoe e nos ajude, e que continue a derramar Ele da sua graça, e assim acrescentando a vida da nossa igreja dia a dia, os que serão salvos, os que estão sendo salvos, nesses tempos em que a igreja vive um novo momento da sua história. E assim, que Deus te abençoe. Amém. Jesus, o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor para sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Rei de misericórdia,
o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. O Rei que nos salvou, poderoso em seu amor. O Rei que deu a vida em cada gota do seu sangue. É Jesus o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Fique em paz. Deus te abençoe.